Confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, verso 8. Oremos. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nós te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por mais este momento que vamos ter estudando a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo continue falando conosco, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco, todos têm as suas necessidades, seus problemas, os pedidos que nos são enviados, que Tu atendas conforme a Tua santa vontade. E pedimos, Pai, especialmente que abençoes Sônia Rocha. Ela pede por sua irmã Cirlei, que hoje completa mais um ano de vida, que Tu abençoes. Abençoes também Osmar Marinho, Maria das Graças Ferreira, Daniel Nunes, Aparecida e todos os demais pedidos que nos são enviados e os nomes que eles citam, que Tu dês vitórias a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o estudo desta semana. Estamos falando sobre a oração na prática, como é que nós reagimos quando nós clamamos a Deus e as respostas parecem que estão demorando, parece que Deus não está nos ouvindo. Qual tem sido a nossa reação, mesmo quando Deus tem nos abençoado e depois aparece alguma coisa que venha nos tirar a paz, tirar a confiança em Deus? Temos sentido medo, temos pedido também a Deus que é melhor que nós descansemos. Irmãos, Deus ele tem o controle de todas as coisas. Nós ontem falamos aqui a respeito de Elias. Elias passou por um período muito difícil ali no reino de Israel. Acabe era o rei, era um rei perverso porque casou com Jezabel, que era adoradora de Baal, e Acabe, ele fazia tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, ele sendo rei de Israel. E então Elias profetizou que não haveria chuva durante 3 anos e meio, assim aconteceu. Depois Elias orou novamente, a chuva veio. Então, irmãos, Deus, às vezes, ele nos atende imediatamente quando nós clamamos, mas às vezes também a resposta ela demora e nós ficamos impacientes achando que Deus não vai nos ouvir e não vai nos responder. Mas conforme o estudo que estaremos fazendo essa semana, que nós começamos ontem, nós vamos aprender que nós precisamos continuar confiando em Deus, mesmo quando parece que nós não estamos sendo ouvidos. E temos que ser gratos a Deus, assim como nós lemos para vocês no Salmo 62, verso 8, confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração, Deus é o nosso refúgio. E queremos hoje comentar um pouco a respeito de uma personagem que vocês também conhecem muito. Ontem, inclusive, foi o Dia das Mães, e essa mãe ela é citada várias vezes quando é realizado o programa de Dia das Mães. Mas, antes de comentar sobre essa personagem bíblica, nós queremos lembrar a todos vocês que a Bíblia ela nos diz que nós deveremos pedir e nos será dado. Jesus disse isso em Mateus capítulo 7, verso 7. Mas precisamos também pedirmos a Deus segundo a vontade dele. E ele então nos ouvirá. Está em 1 João capítulo 5, verso 14. E como é então que nós compreendemos essas promessas de Deus? Pedir e lhe será dado. Pedir segundo a vontade dele e ele nos ouve. E as preces que fazemos parece que não estão tendo respostas. Como é que nós reagimos? Vejam, Ana é uma mulher que nós iremos citar hoje, está lá em 1 Samuel. Ali nós encontramos a Ana, antes de ser mãe, ela indo cada ano lá no santuário clamar a Deus por um filho, porque Eucana, que era o marido de Ana, ele havia se casado com uma outra mulher que se chamava Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. E Ana, ela então chorava e ela clamava a Deus para que desse um filho para ela. E parece que Deus não estava ouvindo. Até que um dia, Ana chega lá no templo e ela ali sozinha dentro do templo, orando e somente em voz baixa, não é? Clamando a Deus e mexendo com os lábios. O sacerdote Eli viu aquela mulher lá dentro e ele achava que ela estava embriagada.
porque estava somente mexendo com os lábios e não ouvia ela falar nada. E então Eli vai e repreende Ana. E então dizendo, olha, você deve estar bêbada, mas você precisa largar essa bebida. Está em 1 Samuel, capítulo 1, versos 10 a 17. Ela estava muito angustiada, chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então ela fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de sua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Então ela fazia a sua oração ao Senhor. Eli a observava, viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouviu som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele, largue esse vinho. E Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente e seu rosto já não estava triste. Vejam, que exemplo maravilhoso. Mulher de oração, mulher clamando a Deus, porque ela sabia que Deus era o único que podia solucionar o problema dela de esterilidade, que não tinha filhos, e ela queria ter um filho. E então, a princípio, parecia que Deus não estava respondendo essas orações, mas Ana perseverou e Deus a atendeu. Conforme nós sabemos, no tempo perfeito de Deus, segundo a vontade dele, ele responde à oração de Ana. E às vezes, irmãos, a espera, ela aprofunda a nossa caminhada com Deus, porque nós aprendemos a confiar mais nele. Então, se porventura você tem orado a Deus por uma bênção, pela solução de um problema e ainda não recebeu essa bênção, ainda não teve a solução, continue orando. Por quê? Porque às vezes a demora de Deus faz com que nós continuemos nos aproximando e confiando nesse Deus. É o que nós estamos lendo para vocês aqui cada dia dessa semana, Salmo 62, verso 8, confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Então nós precisamos confiar que Deus realmente sabe o que é melhor. E mesmo quando nós não temos uma resposta imediata, continuamos nós confiando em Deus ou temos dúvida do que Deus pode fazer? Cremos que no tempo e no modo perfeito Deus irá responder a nossa oração? Como tem sido a nossa oração? Uma oração de fé ou uma oração meramente mecânica, uma oração corriqueira de todos os dias e nada acontece? Então nós precisamos aprender a confiar inteiramente no Senhor, como diz aqui o salmista. Confiar de que Deus sabe o que é melhor para nós e que no momento certo Ele vai atender e responder às nossas orações. Muitas das vezes, irmãos, as nossas orações não são respondidas com aquela rapidez que nós gostaríamos que fosse, ou da maneira como nós esperamos, porque Deus responde de outras formas. Agora a Bíblia nos dá orientações de como é que nós deveremos agir nesse caso. Então, eu vou citar algumas passagens bíblicas, você depois anote e leia na sua Bíblia. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 10, nós deveremos orar buscando a vontade de Deus e não a nossa vontade. Mateus capítulo 6, verso 10. Nós deveremos ver qual é a motivação da oração que nós estamos fazendo. E Provérbios, sábio Salomão, Provérbios 16, 2 e Tiago 4, 3 fala sobre qual é a motivação pela qual estamos orando. E outra coisa também, o salmista nos diz, no Salmo 66, verso 18, que nós deveremos perguntar a Deus se existe algum pecado acariciado que ainda nós não confessamos a Deus. Quem sabe, se o pecado não foi confessado, Deus ele não pode responder à oração como nós gostaríamos que ele respondesse. O apóstolo Pedro também fala isso em 1 Pedro capítulo 3, verso 12. Agora, precisamos orar com fé. Hebreus 11, verso 6 fala que deveremos ter fé. Tiago capítulo 1, verso 6. E também examinar o nosso coração. Se o nosso coração é um coração humilde, sincero ou um coração orgulhoso. Tiago 4, 6. Perseverar na oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17. Orai sem cessar. Perdoar os outros. Às vezes nós temos uma mágoa contra alguém e nós não perdoamos aquela pessoa. E se nós não perdoamos, como é que Deus pode nos perdoar? Como é que Ele pode nos ouvir?
Então, a Bíblia é clara em dizer que nós precisamos perdoar a quem nos ofendeu para que Deus possa ouvir as nossas orações. Você pode ler isso em Marcos 11, verso 25. E também nós deveremos lembrar que Deus, ele vê o quadro completo e ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Em Romanos capítulo 8, eu vou ler com vocês, Romanos 8, no verso 28, vem nos dizendo assim a palavra de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, todas as coisas, Deus sabe que elas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, nós precisamos ver que Deus, ele conhece todas as coisas. Em Efésios, no capítulo 3 e no verso 20, nós lemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo: toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Então vejam, Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe exatamente o que nós precisamos, ele sabe melhor do que nós. O profeta Jeremias, em Jeremias, no capítulo 29 e nos versos 11 a 13, Jeremias, ele diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Então vejam, Deus, ele conhece o fim desde o princípio. Ele sabe os planos que ele tem para cada um de nós. Planos de bem e não de mal, para dar um futuro que nós ansiamos. Então, busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, porque quando nós o buscamos com sinceridade, nós o encontraremos. Agradecemos mais uma vez a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós esperamos que Deus permita termos outro encontro com vocês amanhã para continuarmos o estudo desta semana e desejamos a todos vocês que o Espírito Santo esteja presente na sua vida, dando vitórias nas lutas e problemas que enfrentam e que não desanimem, que perseverem na oração, porque Deus, ele está pronto para responder e nos conceder aquilo que necessitamos conforme a vontade dele. Que Deus nos abençoe.